E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da condutividade elétrica. Vamos à leitura do enunciado. Dois cilindros longos, de raios Azinho e Bzinho, estão separados por um material de condutividade sigma. Observe a figura. Se eles forem mantidos a uma diferença de potencial V, que corrente passa entre um e outro em um comprimento L. Para calcular a intensidade de corrente elétrica, eu vou recorrer ao vetor densidade de corrente. Nós sabemos que a intensidade I é igual ao fluxo do vetor densidade de corrente através de uma superfície S. Observando a figura ilustrada no quadro, vemos que a superfície S envolve o cilindro condutor interno, cujo potencial eletrostático é maior do que zero. Logo, eu estou assumindo que a carga do cilindro condutor interno é positiva, Qzão. Sendo o vetor densidade de corrente igual a condutividade elétrica sigma vezes o vetor campo elétrico, podemos determinar I relacionando essas duas expressões. Logo, I fica dado por integral dupla através da superfície S de sigma vezes o vetor campo elétrico, produto escalar com o versor n ds. O versor n é o versor da normal externa no ponto considerado, conforme eu ilustro na figura. Sendo sigma uma constante, I é igual a sigma que multiplica o fluxo do vetor campo elétrico através da superfície S. Essa integral nós já sabemos resolver. Ela é igual à carga envolvida sobre ε0. Portanto, a intensidade de corrente é igual à condutividade elétrica sigma vezes a carga envolvida sobre ε0. Vamos explorar um pouco mais esse exercício para calcular a resistência do material que foi colocado entre os cilindros coaxiais. Para fazer isso, eu preciso calcular a diferença de potencial entre eles e, portanto, eu vou recorrer à expressão. A diferença de potencial V, dada por V mais menos V menos, é igual à integral de linha do vetor campo elétrico que se estabelece entre os cilindros coaxiais. Então aqui nós temos a integral de linha do polo negativo até o polo positivo. Muito bem, eu vou retirar esse sinal negativo e vou inverter os limites de integração. Portanto, nós temos a integral de linha do polo positivo até o polo negativo. Muito bem, logo, a diferença de potencial V é igual à integral de Azinho até Bzinho. O polo positivo possui raio Azinho, para o polo negativo nós temos raio Bzinho, então de Azinho até Bzinho. Esse produto escalar, conforme já vimos em vídeos anteriores, nos dá E de R dr. Eu preciso, portanto, dessa dependência. Como a intensidade do campo elétrico varia com a distância Rzinho. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do vetor campo elétrico através dessa superfície gaussiana fechada S, que possui a forma cilíndrica, é igual à carga envolvida sobre ε0. Observe na figura que o vetor campo elétrico possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa. Logo, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Cosseno de 0 grau vale 1. Portanto, esse produto escalar nos dá simplesmente E. Sendo E uma constante por simetria, observe que todos os pontos da superfície lateral
da superfície gaussiana fechada S estão à mesma distância do eixo do cilindro, a mesma distância R'. Portanto, por simetria, essa intensidade permanece constante. Eu posso, portanto, retirá-lo da integração. E vai multiplicar a integral dupla através da superfície fechada S de ds. Essa integral é igual à área da superfície lateral do cilindro de raio R', que eu ilustro no quadro, pois é através dessa superfície lateral que existe fluxo do vetor campo elétrico. Portanto, essa área lateral nos dá 2πr vezes L, e isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Portanto, o campo elétrico é dado por Qzão sobre 2πε0L, então 2πε0L R' na direção do versor R'. Então, observe a expressão obtida. Consequentemente, a diferença de potencial V é igual à integral de Azinho até Bzinho. A dependência E de Rzinho aqui se encontra. Ela é igual a Qzão sobre 2πε0L Rzinho. E aqui nós temos o diferencial de Rzinho. Retirando os termos que permanecem constantes, obtemos Qzão sobre 2πε0L, que multiplica a integral de Azinho até Bzinho de dr sobre R. Essa integral nos dá o ln de Rzinho. Então, observe a expressão obtida. O ln de Rzinho de Azinho até Bzinho. Logo, essa diferença de potencial V nos dá Qzão sobre 2πε0L, que multiplica o ln de B sobre A. Bom, vamos relacionar essas duas expressões. Perceba que, continuando aqui na frente, a carga Qzão sobre ε0, então se eu isolo Qzão sobre ε0, isso nos dá I sobre sigma. I sobre sigma. Eu vou substituir essa igualdade na expressão da diferença de potencial V. E com isso, obtemos a diferença de potencial V, ela é igual a, eu tenho aqui, portanto, Qzão sobre ε0 é I sobre sigma, então eu tenho ln de B sobre A no numerador, ln de B sobre A, Qzão sobre ε0 vira I sobre sigma, então 2π sigma L, ou 2πL sigma vezes a intensidade de corrente elétrica I. Observe a expressão obtida. Consequentemente, recordando que a diferença de potencial V é igual à resistência R vezes I, enfim, obtemos R, por comparação, igual ao ln de B sobre A sobre 2π vezes L vezes a condutividade elétrica sigma. Observe os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.